Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal entrando aqui. Domingo, cedinho, o pessoal já tá na live. Tá virando um encontro, né, doutor? Encontro semanal, né? É isso aí. O pessoal espera para poder fazer as perguntas ao vivo. Tivemos bastante perguntas essa semana, né? Sim, muito trabalho pro jurídico. O pessoal tá também muita dúvida. Cada caso é um caso, né, doutor? Uhum. Então acaba tendo bastante, gerando bastante pergunta, dúvida mesmo, né? E a gente está aqui para sanar todas as dúvidas, né? Não deixar ninguém Isso aí, perdido, né? com certeza. Pessoal, a gente vai estar transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Aí, caso vocês tenham pessoas que possam se beneficiar, né, das informações, pessoas que vocês conhecem, né? Compartilha a live para o pessoal, tá bom? No Instagram é esse aviãozinho aqui embaixo, no Facebook também e no YouTube é uma setinha que tem na parte de baixo para vocês compartilharem com o pessoal, tá? E dentro de cada plataforma tem o chat, né? Onde você consegue comentar. Então, vocês vão poder colocar as perguntas em qualquer uma das plataformas que o nosso time tá pronto para compilar as perguntas e mandando aqui para a gente, para que a gente possa responder, tá bom? A gente vai tentar responder todas as perguntas ao vivo, né? Então, vocês podem usar os chats, ok? Para fazer as perguntas. No YouTube é chat e no Facebook e no Instagram é comentários. Se vocês quiserem colocar aí de onde vocês estão falando, é legal para a gente poder entender, né? Se vocês estão no Japão, estão no Brasil, tá bom? Então vamos começando aqui. E a gente mudou também o horário, né, doutor? Uhum. Porque percebeu que 8 horas estava um pouco cedo para o pessoal do Brasil também, por ser um domingo. E também o horário do jantar também no Japão. Então a gente mudou um pouquinho para melhorar, para vocês conseguirem assistir, tá bom? Bom, vamos começar aqui a live, enquanto o pessoal vai entrando. A gente vai falar um pouco. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, à noite aí no Japão, né? Muito obrigada a cada um que está conectado aqui com a gente, né? E nessa live tão importante para a comunidade brasileira que viveu ou ainda vive no Japão, hoje o nosso tema ele é essencial. Como garantir a aposentadoria com o acordo previdenciário Brasil-Japão? Nós vamos esclarecer as principais dúvidas como se planejar e garantir os seus direitos no Brasil e no Japão, especialmente para quem passou boa parte da vida trabalhando no exterior. E para falar sobre isso, nós temos a honra de receber uma das maiores autoridades no assunto, Dr. Fausto Marcaça Baldo, advogado com 25 anos de experiência em direito previdenciário, mestre e professor especializado em regime próprio de previdência, já ajudou milhares de trabalhadores a corrigirem erros que poderiam custar uma vida inteira de contribuição. Dr. Fausto, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, É uma Cláudia. honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui para a gente falar sobre previdência, né? Tirar a dúvida do pessoal. Bom, durante toda a transmissão, sintam-se à vontade para mandar as dúvidas aqui no chat, como eu falei anteriormente, e nós vamos responder o máximo possível ainda hoje. E as que não der tempo, porque às vezes o pessoal coloca muito no final, né? A gente vai anotar e responder para todo mundo, tá bom? Combinado?
Então vão colocando já as perguntas, caso vocês tenham no decorrer das lives que a gente vai consolidar tudo e a gente vai respondendo, ok? Para começar, eu queria trazer uma reflexão sobre o que nos motivou a organizar essa conversa de hoje. Então, eu gostaria que vocês escutassem com atenção, porque talvez vocês se reconheçam nessa história. O Japão já foi destino de mais de 300 mil brasileiros em busca de oportunidades. A maioria chegou jovem, com sonhos e disposição para enfrentar qualquer desafio. Hoje, mais de 90 mil já passaram dos 50 anos. Muitos ainda vivem no Japão e outros já estão no Brasil. Mas todos carregam uma pergunta em comum: como será a minha aposentadoria? A verdade é que depois de décadas de trabalho, ainda há muita gente sem respostas claras, sem orientação e sem planejamento. E o tempo não para. Por isso, essa conversa é tão importante. Enquanto é tempo, precisamos falar de planejamento previdenciário, entender o acordo entre Brasil e Japão, organizar os documentos e garantir os nossos direitos. Porque quem lutou a vida inteira merece envelhecer com dignidade e não com dúvida. E é exatamente por isso que essa live foi criada, para orientar quem ainda está em tempo de se organizar e garantir a sua aposentadoria. A verdade é que muitos brasileiros trabalham por anos no Japão sem saber que podem garantir os seus direitos. Outros retornam ao Brasil sem planejamento e vivem com insegurança em relação ao futuro. Entre as principais dificuldades que encontramos estão falta de informação, contribuições interrompidas, insegurança ao retornar, falta de reservas financeiras, dúvidas sobre legalidade de contribuições. O Acordo Previdenciário Brasil-Japão, ele veio para nos auxiliar nesse sentido. Agora vamos ao ponto central da nossa live. Esse acordo foi firmado para proteger os trabalhadores que contribuíram ou contribuem nos dois países e pode ser a chave para garantir a sua aposentadoria. Dr. Fausto, o senhor poderia nos explicar o que é esse acordo e como ele funciona na prática? Claro. Até um fato histórico, tá? A preocupação com a Previdência Mundial de quem está fora do seu país, ele começa logo após a Segunda Guerra Mundial, por conta da quantidade de famílias que ficaram sem o seu provedor, por conta da guerra. Só que a gente tem um lapso temporal muito grande desse início da preocupação até efetivamente a implantação das medidas. O Acordo Previdenciário do Brasil-Japão, a gente chama de acordo, mas na verdade é um tratado. É um tratado internacional. O que é isso? São quando dois países se unem e celebram um documento formal. Esse documento leva o nome de tratado e ele é internacional porque são feitos entre dois países. Dentro do Brasil, ele vira, entre aspas, uma lei. Então ele produz efeito jurídico aqui e também produz efeito jurídico lá no Japão. E qual a finalidade desse acordo, desse tratado? É evitar que o brasileiro que vá para o Japão, quando ele retorne, ele precise iniciar novamente sua vida previdenciária, e o mesmo para o japonês quando ele vem para cá. Porque tem também essa migração. Que quando ele retorne para o Japão, ele retorne sem precisar iniciar a sua vida previdenciária. Semana passada, acho que foi domingo passado, inclusive a gente teve um caso de uma pessoa que trabalhou 30 anos no Japão, ou seja, trabalhou a vida toda lá, e estava retornando para o Brasil e queria sacar o Shakai Hoken para... e aí a falta de informação dela poderia custar a ela toda a vida previdenciária dela, porque ela ia ter que iniciar do zero. Então, o que é o tratado, então? É isso, é um acordo entre países para poder observar o tempo de um país no outro. Como que ele funciona? Ele funciona em forma de procedimento, que a gente chama, no meio jurídico, de processo administrativo. Processo porque ele tem todo um trâmite legal a ser seguido, são fases a ser seguidas,
até que ele inicia com um protocolo e vai até o deferimento ou indeferimento do benefício. Uhum. Ok. Pessoal, caso tenham dúvidas, vão colocando aqui que nós vamos responder, ok? Ou seja, mesmo que você tenha dividido sua vida entre Japão e Brasil, pode sim ter acesso à aposentadoria, desde que tenha os documentos e siga os procedimentos corretamente. Isso. A ideia aí é somar os tempos mesmo. Não tem muita discussão sobre isso. É uma soma, o meu tempo daqui mais o tempo do Japão. E o que eu consigo com isso? Bom, aí varia conforme o país. No Brasil, a gente tem diversos tipos de aposentadoria. Então, eu preciso observar os tempos e requisitos daqui, da mesma forma no Japão. Lá o Japão é mais simples, o sistema previdenciário é uma soma de idade mais tempo para a aposentadoria. Em ambos os países, a gente tem direito a um benefício por incapacidade, que a gente chama aqui de forma informal, é feio, mas é isso, né? De aposentadoria por invalidez, lá no Japão, aposentadoria por incapacidade, e, por fim, gera também direito à pensão por morte. Uhum. Ok. Doutor, para mostrar como esse planejamento faz a diferença, separamos alguns casos com nomes fictícios de brasileiros que viveram situações distintas, para que as pessoas tenham a ideia da importância, né? O quão é importante e faz diferença esse planejamento. João, sucesso com tempo somado. Aposentou-se no Brasil com o tempo do Japão, o planejamento facilitou tudo. No caso do seu João, ele tinha bastante tempo no Japão, um tempo até que razoável no Brasil, mas a soma dos dois tempos ainda não dava para conseguir uma aposentadoria aqui no Brasil por qualquer formato que a gente tinha. E aí, como ele tinha ainda alguns anos para chegar na aposentadoria, ele conseguiu, através da assessoria, planejar um valor de benefício que desse pelo menos para sustentar o mínimo dele. Né? Uhum. Lembrando, aqui no Brasil a gente aposenta por média de contribuição. Então não tem muito segredo. Quem contribui pouco, aposenta com pouco. Ponto. Quanto mais tempo a gente tem para se aposentar, mais margem a gente tem para aumentar a média dos valores. Tá? Então a ideia do planejamento, que foi o caso do seu João, foi aumentar o recolhimento. Outro ponto, descartar tempo que ele tinha muito ruim, porque tem essa também, eu consigo descartar tempo que ele vai baixar a média, tá, no planejamento, para poder chegar num valor que agrade o cliente. Uhum. Ok. Doutor Fausto, nós temos uma pergunta aqui. Kyoda, bom dia, tudo bem? Trabalhei no Japão, mas o único documento que comprova esse período é o passaporte? Outra pergunta: já houve caso de indeferimento, tanto no Japão e no Brasil, no resgate desse tempo trabalhado? Moro em Joinville, Santa Catarina. Bom, bom dia, Kyoda, tudo bem? Vamos lá. Não é que o passaporte é o único documento, tá? O passaporte é importante porque ele fornece para a gente algumas informações essenciais. Período, tipo de visto. Né? O tipo de visto é importante porque a gente já consegue ter ideia se a pessoa está formalmente trabalhando ou não, mas não é o único documento. Tem outros documentos. Isso varia conforme a pessoa e o período que foi trabalhar no Japão. Tá? Aí a segunda pergunta dele, eu acredito que o resgate, aí, se não for isso, o senhor complemente a pergunta. Eu acredito que o resgate é trazer o tempo de lá para cá ou o tempo do Brasil daqui para lá.
Tem casos de indeferimento? Infelizmente tem. A gente lida com um sistema que ele não é perfeito. Né? Ainda mais dependendo do período, a gente precisa lembrar que era muito manual a inserção de informações. Até, por título de curiosidade, outro dia a gente estava vendo um quinis e a pessoa tinha no seu quinis um tempo de professora municipal na rede pública que não era ela, era um homônimo. Né? Homônimo, para quem não sabe, é a pessoa que tem o mesmo nome. Então, assim, existem erros do próprio procedimento. Então, tem casos, sim, que pode ser indeferido, mas isso não quer dizer que é o final. A gente tem no Brasil, principalmente, uma justiça especializada, que é a Justiça Federal. Dentro da Justiça Federal existem as varas previdenciárias, que elas são criadas justamente para tratar sobre o tema de previdência. Tá? Então, o indeferimento do processo administrativo é só o começo. Tem um longo caminho até encerrar a discussão. Uhum, ok. Bom, doutor, continuando então nos nossos casos, que nós vamos colocar por conta das dúvidas que estão sendo geradas, a Carla teria, no caso, o caso dela seria mais a falta de informação. 20 anos no Japão, voltou sem contribuir, poderia estar aposentada hoje? Então, no caso da Carla, o problema dos 20 anos de contribuição é que ele limita para uma aposentadoria, que é a aposentadoria por idade. No caso dela, ainda não dava tempo, porque ela não tinha idade. Então aí ela tinha dois caminhos, que foi o que fizemos com ela. Ou ela continuava pagando para chegar nos 30 anos de contribuição e aposentar por tempo de contribuição, ou ela aguardava chegar na idade para aposentar com esses 20 anos. E aí foi fornecido para ela dois caminhos, um para ela continuar tendo proteção previdenciária e contribuindo pouco algumas vezes ao ano, só para não perder o direito ao auxílio-doença, e outro que era aumentar o valor do benefício dela, gerando novas contribuições até chegar no tempo mínimo necessário. Ok. O caso do senhor Roberto e a Mieko-san. O casal era bem organizados, contribuíram nos dois países e tiveram uma aposentadoria mais tranquila. Isso. No caso deles, e aí é uma dúvida que muita gente tem, se eu posso contribuir em ambos os países. O acordo permite isso, permite contribuir tanto aqui quanto lá. Só que precisa tomar alguns cuidados, tem uma forma certa de fazer isso. Não adianta, por exemplo, sair contribuindo como autônomo aqui no Brasil, que é o contribuinte individual, e estar residindo no Japão, que essa contribuição é feita de forma incorreta, não vai contar o tempo. E existe sim a forma para fazer o pagamento em ambos os países, que foi o que o casal fez. E aí o que gerou para eles? 4 aposentadorias. 2 no Brasil, uma para cada um, e 2 no Japão, uma para cada um. Quando um dos cônjuges falecer, eles não vão ficar sem a renda, porque isso vai gerar também pensão por morte, tanto aqui no Japão quanto lá no Brasil. Resultado de um planejamento bem feito. Uhum, importante. Doutor, a família do Kazuo-san, pensão por morte, descobriram tardiamente o direito à pensão. Com planejamento, teriam recebido benefício mais cedo. Isso. No caso deles, o que aconteceu? Ele tinha direito da pensão no Japão. E poderia ter averbado tempo aqui no Brasil, antes. E aí eles demoraram para tomar algumas providências, e isso atrasou muito o recebimento da pensão. É um processo que tem um tempo mínimo, um processo de averbação demora mais ou menos 6 meses, pode chegar a 1 ano, dependendo da documentação. Então, é importante deixar a vida previdenciária certa.
né? Porque a gente tem duas situações, principalmente aqui no Brasil. Aquele trabalhador que sempre foi funcionário de uma empresa correta, essa pessoa não vai ter problema. Por quê? Porque o recolhimento está lá, a empresa paga certinho, ele vai chegar, vai pedir aposentadoria de manhã, no final do dia a aposentadoria vai estar pronta. Muito rápido. Para esse pessoal é rápido, só que esse pessoal é exceção. Difícil, principalmente nos últimos anos, alguém que fique 40 anos na mesma empresa. Isso tá cada vez mais raro. Até quando eu pego uma carteira de trabalho que eu vejo isso, 40 anos, eu falo, nossa, olha, parabéns, porque hoje Raro. é raro, né? A geração atual no mercado de trabalho, ela é muito volátil na mudança de emprego. E isso começa a criar alguns problemas na análise do CNIS dela. Agora, existe uma outra categoria que são os autônomos, né? E isso começa a dar problema. Recolhe com guia errado, tem caso de contador que fala que pagou a guia e não pagou. Por isso que às vezes fica aquele CNIS onde você trabalhou, mas não consta por contribuição. Uhum. Tanto que quando a gente pega um caso desse, primeira pergunta que é feita, trabalhou? A pessoa fala, trabalhei, ótimo. Segunda pergunta, quem pagava a sua guia? Porque pode ser teve fraude. E ó, gente, se tem algum contador olhando, não estou falando que os contadores são corruptos, Sim. não é isso. Sim. Mas infelizmente existia esse problema. Né? Tinha gente que comprava aqui em São Paulo, né, a gente tem a Santa Efigênia, que é a parte de eletroeletrônico, lá bem famosa, e tinha gente que comprava maquininha de autenticação de banco lá. Nossa. E aí fraudava a guia em uma época que até era possível fazer isso, que era muito manual. Hoje já não é mais. Então a gente tem todos esses problemas, né? E aí começa a impactar na vida. Quando a pessoa mais precisa. Que é o ponto mais frágil da vida, né? Se a gente pensar na Previdência, a Previdência é um seguro. Sim. Né? E ela protege a velhice e a invalidez e a doença. São os momentos mais cruciais da vida de qualquer pessoa. Sim. Isso é algo que, infelizmente, para qualquer pessoa no mundo, em algum desses três ela vai chegar. Não dá para fugir disso, né? É a única certeza que a gente tem na vida. É verdade. Doutor, vamos falar mais um último caso, depois nós vamos entrar na parte das perguntas e respostas. Podem colocar aqui no chat, vamos interagir, tá bom, pessoal? Que é um prazer responder a todos vocês. O senhor Carlos, ele teve uma parte bem sem planejamento. Trabalhou no Japão sem contribuir, voltou sem reserva e hoje ele depende de familiares. Infelizmente, principalmente para aquela primeira geração de DK6 que foi para o Japão, isso é comum. Né? Por quê? O acesso à informação já era limitado. O acordo previdenciário ele vem em 2012 e ele permite hoje utilizar o tempo anterior a 2012. Mas naquela época as pessoas não estavam muito preocupadas em contribuir. Iam com aquela ideia de fazer dinheiro e voltar. Se a pessoa volta sem ter contribuído nada ou ter ido para o Japão com trabalho informal, né? Chega no Brasil, para de contribuir também, não tem outro caminho. Ou vai cair na família, ou vai depender do LOAS, que é um benefício assistencial. Poderia ter tido uma situação diferente? Sim, se ele tivesse se preocupado, pelo menos no retorno, a se vincular novamente à Previdência Social, voltar a recolher, ainda que fosse sobre um salário mínimo, e a gente tem algumas alíquotas específicas, inclusive para contribuinte de baixa renda, que em vez de pagar 20%, paga 5% de um salário mínimo. E aí ele conseguiria ter pelo menos um salário mínimo de benefício. Só que aí, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, a situação vai ficando mais complicada. A renda diminui, os gastos aumentam, o tempo para aposentar não muda. Não adianta só chegar na idade, se não tiver o tempo mínimo de contribuição,
Eu não consigo aposentar. Então a situação vai ficando cada vez mais complicada. Ok. Bom, agora vamos entrar na parte das perguntas. Chegamos agora ao momento de tirar as dúvidas. Nós dividimos por alguns blocos temáticos para facilitar, ok? Tempo de contribuição e direitos básicos. Trabalhei no Japão. Esse tempo conta no Brasil? Bom, segundo o acordo previdenciário, pode contar, mas precisa de alguns requisitos. Primeiro, precisa ser um trabalho formal. Se não for, se for só um arubaito esporádico, não vai contar. Mas se o trabalho for formal, e hoje recolher o chacai, sim, é possível e deve, inclusive, ser observado no Brasil, senão a pessoa vai estar contribuindo para algo que nunca vai ser beneficiada. Ok. Doutor, uma pergunta aqui. Tem algumas pessoas falando de onde são, né? O Shiruba-san é de Hamamatsu. Hamamatsu é a cidade que tem mais brasileiro no Japão, não É é? bastante concentração de brasileiros, né? Bom dia. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Nakazato Mari. Bom dia, Mari, tudo bem? O MEI tem o mesmo benefício que o INSS? Continuo pagando mesmo estando no Japão? Mari. Bom dia, dona Mari, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, o que é o MEI? O MEI é uma forma de regularização de trabalho informal. O MEI é microempreendedor individual, tá? O recolhimento do MEI é diferente do recolhimento do autônomo, do contribuinte individual. O MEI tem uma alíquota menor. Em vez de recolher 20%, recolhe 5%. Dá os mesmos benefícios na Previdência Social? Não. O MEI só aposenta por idade, por exemplo. O MEI não aposenta por tempo de contribuição. Mas os benefícios por incapacidade, ok, recebe a mesma coisa. Outro ponto do MEI, se ele não complementa os 15% faltante, ele vai aposentar com o salário mínimo. Tá? É a melhor forma de contribuir estando expatriado? Não, tem forma melhor para isso. Tá? O problema do MEI é ele ter uma regulamentação muito restrita. Né? Precisa, inclusive tem lá o portal do microempreendedor individual, a guia é uma guia que paga imposto também, então você está pagando algumas coisas que não vai te beneficiar estando fora, então tem um formato melhor para recolher. Ok. Tá? Importância do planejamento. Isso. Pessoal, quem tem dúvida, entre em contato através do nosso WhatsApp, tá bom? O nosso time ele está pronto para atender vocês, ok? E o número do WhatsApp, ele tá aqui na descrição da nossa biografia. É o 11 9 1181 1717, ok? Entrem em contato e podem tirar as dúvidas por lá também, tá bom? Aqui, vamos para uma próxima pergunta. Preciso ter contribuído nos 2 países? Essa é uma pergunta muito boa. Precisa. Tá? O Brasil exige um tempo mínimo de contribuição aqui para poder averbar o tempo do Japão. Tá? Agora, tem uma grande vantagem: não fala quando esse tempo precisa ser cumprido. Posso retornar e começar do zero aqui no Brasil e somar os tempos. Mas eu preciso ter pelo menos 1 ano de contribuição aqui no Brasil. Ok. Estou no Japão. Posso contribuir no INSS? Pode, tá? Existe uma forma específica para isso, com código determinado e alíquotas corretas também, mas é possível sim. Qual que é a vantagem dessa forma de recolhimento? Obter duas aposentadorias. Acho que é o objetivo de todo mundo aqui. Né? Quanto mais, melhor, né? Com certeza. Doutor, como pedir aposentadoria utilizando o acordo ou tratado, né? Então, o acordo previdenciário
ele joga o procedimento para ser feito conforme a lei de cada país. Então o Brasil ele tem uma forma de requerer e o Japão tem sua forma específica. Mas via de regra, independente do país que esteja, é um procedimento dentro da Previdência, com um sistema, formulários, documentação, né? Então tem uma cadeia de eventos que precisa ser feito dentro da Previdência. Ok. Vamos para outras perguntas. Pessoal, coloquem as perguntas. O pessoal hoje está calmo de perguntas, viu, doutor? Essas o perguntas, domingo. tem gente mandando no WhatsApp, então a gente vai colocando todo mundo. Tem pessoal falando no YouTube, né, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Doutor, posso receber a aposentadoria dos dois países? Pode. É possível ter duas aposentadorias, uma aqui e outra lá. E aí tem um detalhe: para a aposentadoria concedida no Brasil, com a pessoa morando no Japão, o Brasil, né, a Receita Federal, ela tributa, ela cobra 25% de imposto. Esse imposto é ilegal. Já está pacificado na justiça que não pode ser cobrado. Então, se a pessoa estiver morando fora, no Japão, por exemplo, com aposentadoria aqui no Brasil, existem medidas legais para parar de cobrar esse imposto e ainda recuperar o imposto pago até os últimos 5 anos. Ok. Bom, no segundo bloco, vamos falar de mais algumas situações e perguntas aqui, né, que o pessoal tem mandado. Pensão, invalidez e situações especiais. Meu marido faleceu no Japão, tenho direito à pensão? Bom, aí a regra japonesa é a mesma que a nossa. E a frase que todo advogado fala: depende. Tá? Lembrando, a Previdência Social é um seguro. Ainda que um seguro social exige contribuição. Tanto aqui quanto no Japão, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é assim. Faleceu, se estiver vinculado à previdência do país que ele faleceu, ou estando contribuindo aqui no Brasil, vai receber um benefício. Agora, o que acontece às vezes, a pessoa trabalha informalmente, sem qualquer tipo de vínculo com a previdência, e aí não vai ter benefício. No Brasil, pelo menos, não é possível o recolhimento pós-morte. Né? Se eu tiver em vida e eu trabalhei informalmente, eu consigo mostrar que eu trabalhei, eu posso pagar os valores em atraso. Isso é possível. Agora, pós a morte, os descendentes não conseguem fazer isso. Ok. Doutor, trabalhei sem Shakai Hoken. Esse tempo vale? Então, qual o problema do Shakai Hoken? Ele é relativamente novo no Japão. Né? Ele é de 2008. Então, anterior a isso, o pagamento era feito via Kokumin. Tá? Se trabalhou formalmente no Japão, dificilmente não vai ter um vínculo com a Previdência Social japonesa. Tá? A forma mais comum de não ter esse vínculo é tendo um trabalho informal. Ok. Voltei do Japão há anos. Ainda posso usar o acordo? Essa é outra vantagem do acordo. Ele não fala quando ele precisa ser utilizado. Então você pode usar a qualquer momento para pedir a aposentadoria. Com a revisão da aposentadoria, aí a conversa é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente tem prazo para revisar. São 10 anos a partir do pagamento. Então, se passou o prazo dos 10 anos, até semana passada a gente falou de um caso desse, né, que já tinha passado, aí não tem o que fazer, não dá para mexer no valor do benefício. Ok. Posso pagar os anos que fiquei sem contribuir? Não, não pode, tá? Ou paga em dia, porque aí, qual o problema? A gente não está falando de trabalho no Brasil, né? Esse é o problema. Se eu trabalhei no Brasil ainda que informal, que foi a pergunta anterior, eu consigo pagar esse valor em atraso.
Agora, se eu viajei, se eu trabalhei fora do país, eu não consigo comprovar o tempo aqui, então não dá para recolher em atraso. Existe uma forma específica para fazer o recolhimento de expatriado aqui no Brasil, mas esses pagamentos precisam ser feitos em dia. Uhum, ok. É, doutor, aposentadoria por invalidez também entra no acordo? Entra. Tá? O acordo, a gente fala acordo previdenciário porque é o tema da live, mas ele é um pouquinho maior que isso. Ele trata sobre previdência, tributação e relação de trabalho também. E a aposentadoria por invalidez, ela entra tanto aqui quanto lá. Ok. Ahn, doutor, como comprovo que contribuí no Japão? Então, varia de caso a caso. Tá? Precisa ser feita uma análise, e essa análise começa sempre pelo passaporte da pessoa. O que a gente olha no passaporte? Visto. Né? Os carimbos de entrada para ter uma ideia de tempo de trabalho, mas o visto é o caminho que a gente inicia a colheita de documentos. Ok. Ahn, não sei por onde começar, o que faço? Procure uma assessoria especializada. Tá? Esse é o melhor caminho que tem. Pode ser feito sozinho? Pode. Tem chance de dar errado? Tem. Tá? Então, o melhor caminho. Dá para corrigir depois com o advogado? Dá, mas o problema é que isso vai levando tempo. Né? E aí é muito mais difícil você corrigir algo que começou errado do que iniciar da melhor forma possível. Certeza. Doutor, algumas questões frequentes de planejamento. Aqui a gente tem algumas perguntas. É, contribuir só no Japão, tem algum direito no Brasil? Se for só no Japão, não. Tá? O Brasil exige um mínimo de recolhimento para poder averbar esse tempo de lá para cá. Tá? Mas, pelo acordo entre o Brasil e o Japão, eu posso recolher isso a qualquer momento. Se eu retornei do Japão para o Brasil e começar a pagar agora, eu posso averbar esse tempo na Previdência aqui do Brasil, no INSS. Ok. E enquanto a pessoa está lá hoje, por exemplo, ela também, através desse planejamento, ela consegue fazer a contribuição? Consegue, lembrando que é um formato muito específico para expatriados, mas consegue. Ok. Então, entre em contato se vocês têm dúvida, ok? Com o nosso WhatsApp e nós vamos dar todas as informações. Doutor, e se eu contribuir no país errado? Então, não são todos os países que possuem acordo previdenciário. Esse é o primeiro ponto. E se eu contribuo aqui no Brasil, estando no Japão, de forma incorreta, provavelmente eu vou perder o valor contribuído. Ok. O acordo previdenciário vale só para a aposentadoria por idade? Não, ele não limita as aposentadorias, ele segue a regra de cada país. O Japão não existe aposentadoria por tempo de contribuição, então lá não se aposenta por tempo de contribuição. Aqui no Brasil existe aposentadoria por tempo de contribuição para quem começou a contribuir antes de novembro de 2019, que foi a nossa última reforma da Previdência. Então, no meu caso, por exemplo, que eu tenho um pouquinho mais de tempo de estrada, eu ainda tenho direito à aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e pela regra de pontos. Em 2019 veio a reforma da Previdência e para quem começou a contribuir no Brasil depois dessa data, essas aposentadorias acabaram. Aí só tem aposentadoria, que é uma soma de idade mínima mais tempo mínimo de contribuição, que é a regra em todos os países. Doutor, sobre as contribuições, posso contribuir como facultativo morando fora? Pode, mas não é a contribuição de facultativo normal que a gente tem aqui no Brasil normalmente. Não é que é para dona de casa, estudante. A alíquota, o código e a data de pagamento é diferente dos demais. Ok.
Pessoal, vão colocando as perguntas, ok? Que daqui a pouco nós também vamos meio que encerrando já. O tempo tá Estamos passando, chegando né? ao fim da nossa live, ok? Tem uma pergunta aqui da Cleo. Bom dia, Cleo, tudo bem? Que documentos devemos solicitar no Japão para incluir aqui no CNIS? Olha, o melhor dos mundos, olerite, contrato de trabalho, declaração de imposto de renda, o que conseguir de documentação. Principalmente se estando lá no Japão e tiver acesso a isso, o que tiver pode trazer, tá? E não se esqueçam do passaporte. Ok. Doutor, Não, perdão. Quanto tempo demora o processo? Então, o processo também, o tempo varia conforme a pessoa, o servidor que vai analisar o caso, a documentação que está sendo trazida para verbação, mas eu consigo falar o tempo mínimo. Tá? O tempo mínimo é em torno de 6 meses. Pode durar mais tempo? Pode. Pode durar menos tempo? Difícil, tá? Mínimo de 6 meses mesmo. Uhum, ok. Uhum. Doutor, posso simular quanto vou receber? Sim, é possível. Dependendo da documentação, é possível fazer uma análise, inclusive projetando para o futuro. A hora que a gente faz o planejamento previdenciário, eu consigo tomar ideia de valores, trazendo para a data atual, de quanto vai ficar próximo ou distante ao teto de recebimento da Previdência. Aliás, é, é legal o planejamento previdenciário, porque a gente trabalha em 3 frentes. Fornece para a pessoa aposentadoria de forma mais rápida, independente do valor. A gente consegue também analisar, independente do tempo, a melhor aposentadoria e também trabalhar num cenário que agrade a pessoa, nem no melhor tempo, nem no melhor valor, mas tentando fazer uma mescla dos dois, não? Ok. Tem mais algumas perguntas aqui, elogio. A Mari está falando melhor live, parabéns. Que bom, Obrigado. Mari, de estar aqui para ajudar. Vamos lá. Tem que Oda está fazendo uma pergunta a respeito dos honorários advocatícios. Como é cobrado? Kyoda, vou pedir para você entrar em contato com o nosso WhatsApp, ok? E eles vão fazer toda a parte da orientação e passar essa parte para o setor jurídico, ok? Para analisar, porque é caso a caso, tá bom? Aí entre em contato através do nosso WhatsApp, é o 11 91181 1717, ok? Você será atendido pela nossa equipe. Tem uma outra pergunta da Akemi Ogata. Bom dia, tudo bem? Os documentos para dar entrada na aposentadoria do Japão precisa ser traduzido? Isso é uma pergunta muito comum também e não precisa ser traduzido. Essa é a grande vantagem do acordo, né? É um trabalho dentro da Previdência Social muito específico. Eles podem vir em japonês. O formulário a gente trabalha aqui em português e as agências se comunicam na língua entre eles. Ok. Tá? E aqui na assessoria nós temos pessoas que falam, que leem em japonês, né? E vão fazer E vão fazer toda essa ponte. é. Ok. Bom, doutor, pessoal, quem quer colocar as perguntas, utilizem os chats, ok? Mandem as perguntas, que a gente também já vai finalizando já nossa parte de perguntas e respostas e a live, ok? Vamos lá. Se eu não me planejar, posso perder a aposentadoria? Pode. Infelizmente, aposentadoria é pagamento. Né? Se não chega na idade ou no tempo mínimo de contribuição, infelizmente não vai receber benefício previdenciário.
pode ser que receba o LOAS, mas o LOAS não é benefício previdenciário. Né? Ele pode ser revertido, por exemplo, diferente da aposentadoria, que ela é permanente. Ok. Doutor, temos mais uma pergunta aqui. Tá. Doutor, então, o que que é importante né, a gente ressaltar para os nossos internautas? Que o planejamento, ele é fundamental, né, sobre essa Sim. parte da previdência. Uhum. E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a parte de inventário? A pessoa que está no Japão, ela consegue fazer o inventário sem sair do Japão? Consegue sim, é plenamente possível. Não há necessidade, e aí eu vou até ampliar a sua pergunta, tá? Não há necessidade de vir ao Brasil para fazer inventário, fazer divórcio com ou sem filhos. É estranho, inclusive, mas é possível casar aqui no Brasil sem estar presente. A gente tem hoje um sistema jurídico que propicia tudo isso. E é plenamente válido. Eu consigo averbar o divórcio estando à distância aqui no Brasil, na certidão de casamento e fazendo a separação. O mesmo para o casamento à distância. Imagina a seguinte situação. Eu, com essa cara de gaijin que eu tenho, né, pretendo ir trabalhar no Japão. Minha noiva é de Kasei. Aliás, errei o termo. Minha noiva é japonesa, né? Ou descendente. Então, pelo casamento, eu conseguiria ir trabalhar lá. Ela não precisa voltar para o Brasil só para formalizar o casamento, para depois a gente poder retornar para o Japão. Por quê? Isso gera custo, deixa de trabalhar durante um período, e ela pode fazer esse casamento estando lá. A certidão de casamento, inclusive, não tem diferença da certidão de casamento quando as duas pessoas estão aqui, e é plenamente válido para obter o visto de trabalho. Perfeito. Doutor, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa live, mas antes de encerrar, quero deixar um recado importante a todos vocês. O planejamento é a chave. O acordo Brasil-Japão é uma oportunidade real, mas ela só se concretiza com a ação, organização e a orientação correta. Se você está no Japão ou já voltou ao Brasil, não deixe para depois. Busque apoio especializado e cuide da sua aposentadoria com seriedade. Aqui o Kyoda está mandando um elogio, muito esclarecedora a live, parabéns. Obrigado, Kyoda. É bom a gente ter esse retorno. Com certeza. O feedback de vocês é muito importante, porque nós estamos, todas as lives, nós estamos fazendo todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, e aos domingos, às 9 horas da manhã, que é o novo horário, também o horário de Brasília, ok? Uhum. Então, todas as perguntas que vocês fazem durante a semana, né, nos nossos posts, até eu peço assim, um pouco de desculpa, porque são muitas perguntas em muitas plataformas. A Daikoku está tá no TikTok, no Facebook, no Instagram, nós estamos no LinkedIn, né? Então, assim, são muitas plataformas e a equipe, ela está muito empenhada em responder. Mas como são muitas perguntas e às vezes as pessoas perguntam em resposta de outras pessoas, às vezes essas perguntas acabam demorando um pouco para responder. Mas a gente vai tentar responder todas para que vocês realmente tenham as informações e consigam se beneficiar, ok? Temos mais alguma pergunta aqui da Cris, bom dia. Esse formato de casamento serve para pessoas do mesmo sexo? Sim, aliás, assim, eu peço até desculpa, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso, né? Verdade. Até porque hoje no Brasil, casamento, na verdade, é um registro formal, independente
de ser uma união homoafetiva ou não. O casamento hoje ele é válido para qualquer formato, tá? Então, assim, é plenamente válido, e a certidão sai normal, tá? Não tem diferença. Ok. Bom, doutor Fausto, muito obrigada por dividir o seu tempo e conhecimento conosco hoje. Foi uma aula. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Compartilha essa live com seus amigos e familiares. Essa informação pode mudar vidas. Nos vemos nos próximos eventos. Para quem quiser atendimento personalizado, é só entrar em contato com a nossa equipe. Até breve. Obrigado, Cláudio, pelo convite e até quarta-feira. Até a quarta.